só complementando, quando que eu entendi que Deus não é punitivo? Porque nessa situação do roubo, do assalto, se fosse para ser algo, uma permuta com Deus, estava ok. Eu era uma pessoa dizimista. Ok, por que isso aconteceu? Fiz essa pergunta assim na época. Aí foi aonde eu entendi o que sem eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, Deus já me levou a esse entendimento que não é sobre algo condicionado. Deus queria mais de mim. E aquilo ali Deus de fato ia trabalhar para que todas as coisas cooperassem para o meu bem. Só que eu só tinha que descansar. Como eu vou descansar, né? O cenário é esse, né? Uma perca, algo... eu nem sabia como que eu ia recomeçar, para falar a verdade, naquele momento. Mas Deus mandou eu descansar. Então, independente se eu faço... Deus não está vendo isso. Deus quer algo profundo comigo, meu relacionamento com Ele. Eu era dizimista? Era. Mas eu me relacionava com Deus como eu me relaciono hoje? Não. Você não tinha tempo para ministério, né? Sim, não, mas eu não tinha essa consciência. Você não tinha consciência de ministério, de chamado? Não, eu não tinha consciência do chamado. Eu não tinha consciência que Deus quer estar comigo. Eu não tinha essa consciência. Eu achava que Deus é algo que é tão soberano. Ele é soberano, mas eu não posso chegar a Deus assim. Eu não tenho essa... Inatingível, Inatingível, né? Essa é a palavra. Você disse que já tinha uma certa... dificuldade, alguns traumas, Sim. né? Sempre se sentiu rejeitada, abandonada. E você não se sentia, às vezes, abandonada e rejeitada por Deus? Eu acho dentro desses momentos de crise? Sim, porque eu acho que as pessoas que têm uma rejeição paternal, ela tem dificuldade de entender quem é Deus. Isso é um fato. Por causa da palavra pai. Sim, inconscientemente. A pessoa não sabe por que ela tem essa dificuldade, ela não consegue entender o porquê, mas ela tem. E eu falo por ter esse histórico, né? Falo por mim, mas eu acredito que a maioria das pessoas que eu também passaram por isso também teve esse mesmo... Conheço várias pessoas que passaram por a mesma coisa. Então, ali eu entendi, Deus quer mais contato comigo, Deus quer mais de mim. E eu preciso entender isso melhor. Foi aonde eu comecei a mergulhar em Deus. Eu comecei a entender que com Deus na sombra, sobre, né, a sombra da luz, eu ia ter uma nova vida. Porque aí já não era mais o medo disso, o medo de inveja, o medo de alguma coisa. Essa semana me perguntaram, a gente fez o lançamento, né, de como vai ser a loja, a gente postou e nós revelamos às nossas clientes aonde vai ser e tal. E aí eu recebi uma pergunta, você não tem medo? Não está pronto ainda? Por que você não esperou ficar pronto, né, para postar? Tem muita inveja. Aí eu falei para ela, amiga, realmente, de fato, existe a inveja. Ela é real. Só que eu carrego a presença de Deus. Se eu tiver medo de inveja, Ele me protege, é Ele que é meu esconderijo. O ruim também é que a gente cria uma teologia em cima da inveja. Sim. Mas a gente vai ler a Bíblia depois, a gente vai perceber que a Bíblia condena aquele que tem o sentimento de inveja, não o alvo da inveja. A gente olha a inveja como uma força poderosa, mas não é. E ninguém inveja, né? Eu sempre digo para as pessoas, ninguém inveja aquele camarada que está empurrando um carro velho, acabado, ou ninguém inveja aquele que está com uma doença infecto-contagiosa, uma doença terminal. As pessoas sempre vão invejar quem está no sucesso, Sim, né? Exatamente. Mas é ruim para quem está sentindo inveja. Hoje eu entendo que Ele é meu escudo, meu broquel. Ele me protege de perto e me protege de longe. Hoje eu entendo, mas demorou para eu entender. Você sabe dar ordem aos anjos a seu respeito? Hoje eu sei. Não, mas quando a gente aprende isso, é libertador. É libertador porque demais. foi como o senhor falou em relação a essas mensagens abusivas. Tem pessoas que querem nos deixar enjaulados dentro da sua norma, dentro do seu dogma, Sim. que não prega que Deus protege seus filhos. Exatamente. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As pessoas não falam isso, pastor. Então, mas esse maior que está em nós do que aquele que está no mundo, talvez é por causa desse conceito que a pessoa tem
de um Deus que está ali, que é uma informação, não é uma vivência. Porque, olha que interessante, quando eu coloco Deus em mim, tá? Através da palavra, através de um momento emocional, ou de uma sensação de pertencimento a um grupo, uma igreja, a uma sociedade religiosa, é diferente de quando eu me coloco nele, porque eu não apareço. Estar no esconderijo do Altíssimo, estar na essência da luz, ele aparece. É uma mensagem cristocêntrica. Exatamente. Onde Cristo é o centro, eu sou secundário. Ou seja, tudo que eu faço é em prol do nome dele. É para engrandecer e para louvar o nome dele. O apóstolo Paulo, de forma constrangida, quando ele vai falar de gloriar a si mesmo, né, e ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, né, se é para gloriar, gloriar-me então. Né? Conheci o homem que no espírito não sei, se na carne não sei. Lembra disso? Sim. Então ele fala, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que vinha me esbofetear. Quando a gente tem esse conhecimento, né, eu já disse isso, o apóstolo Paulo, se ele tivesse hoje aqui, ele não seria aceito em nenhuma igreja. Porque com o olhar que nós temos hoje de cristianismo, de cristandade, Paulo é o mais fracassado de todos os apóstolos. Exatamente. Né? Tanto é, ele não propagava esse evangelho maniqueísta. Sim. Né? Só explicar o que é maniqueísmo é você pensar que Deus e o diabo eles têm a mesma força. Eles estão disputando um braço de ferro. Mas não estão. Jesus é superior. Então, mas aí que tá. Que foi esse encontro que você teve, foi a fala da época, né? Sim. Que eu disse para você, olha no espelho. Para de dar legalidade a essa estrutura. Porque se eu tenho esse conhecimento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, simples falar do nome dele, do incircunciso, falar do nome desse pai do submundo. Trazer isso já é um atentado ao crer. Por quê? Porque quando eu trago alguém para a minha vida e eu dou um nome para ela, eu estou dando significado para aquilo que não faz nada para mim. Então, se o maligno hoje ele tem essa colocação, não é eu que estou dando para ele esse lugar na minha vida? Sim. E aí eu dou os nomes que eu quiser, maligno, circunciso, diabo, Satanás, né, que é opositor. Às vezes eu estou dando crédito demais para quem não merece crédito. Por quê? Porque eu não quero olhar para mim. Porque se olhar para mim, eu vou ver que não é ele que está fazendo, sou eu. Converter. Claro que existem as influências, né? Existe o poder do mal, existe essa influência maligna. Mas é a muleta, é a desculpa. Eu terceirizo e pego este maligno e coloco a culpa nele e falo, não, é ele. Quando é minha falta de decisão. Então, quando você se deparou com isso, eu me lembro que nós fomos fazer um teatrinho, não sei se você lembra disso, né? Se não lembrar, não tem problema. Que nós fomos fazer um teatro da primeira live. Aí eu falei para você, vai lá, apresenta aí. E ela toda dura, né? Ai, nós rimos demais. Por quê? Como que a gente vai chegar agora diante da tela, criar uma persona, né? Uma personagem, sim, mas trazer vivacidade, trazer personalidade, trazer eco, fazer também com que essa pessoa tenha um equity de imagem, que ela vá para o futuro, que ela se projeta para o futuro. Para se projetar para o futuro, eu preciso primeiro me conhecer. Com certeza. Como que eu vou fazer? Dá o primeiro passo. Faz a primeira. E a primeira foi um sucesso de vendas, né? Já a primeira foi. Já foi um sucesso de vendas. E eu vou contar um segredo aqui para vocês, que eu nunca falei para ninguém. Acho que só algumas pessoas muito próximas a mim que sabem disso. Eu peguei uma fita isolante e eu coloquei bem na onde fica o número de seguidores que entra e sai na live. Uhum. E eu coloquei lá essa fita isolante preta para eu não ver quantas pessoas tinha na live. Falei, eu vou fazer com essa condição, porque eu não quero saber quantas pessoas tem. Porque eu não queria se desequilibrar. Porque eu não queria me desequilibrar. Porque eu pensava assim, se começar a cair a audiência, as pessoas não estão gostando. E isso ia me abalar. O que eu fiz? Eu coloquei essa fita lá. E aí, eu peguei um hábito tão forte que eu não fico olhando o número de seguidor. Que, se tem 100, se tem 200, eu não olho a quantidade, porque eu penso assim, imagina. Eu tenho uma loja grande, mas imagina, quando chega 20 clientes de uma vez, a loja lota. E nossos consultores, que é uma equipe grande, mesmo assim a gente não dá conta.
Então, você imagina você ter lá 250 pessoas, 300 pessoas, né, dispostas a assistir a sua live de compra, a comprar. É muita gente. E, às vezes, você ignora 10 pessoas. Mas coloca 10 pessoas numa sala de 20 metros, ela enche a sala. Sim. Então, a gente tem que parar com isso, sabe? Então, todas as pessoas importa. Toda pessoa importa. Por quê? Ela não é um seguidor, ela é uma pessoa. Ela está ali do outro lado, te assistindo. Ela está dando algo mais precioso dela, o tempo dela. E depois que eu comecei a entender isso, aí eu nem olho mais. Mas eu lembro que as 3 primeiras lives minhas, eu fiz isso. Essa técnica da fita isolante. Aí, a primeira live, ela teve quanto tempo de duração? Ela teve a primeira, acho que foram 45 minutos. 45 minutos. Uhum. E você já fez live com 8 horas? 13 horas, 13 meu horas, máximo. 13 horas. Meu máximo e segurar aquele 13. Pessoal tudo comprando, vendendo, a equipe e interagindo, né? Interagindo o tempo todo. Mas primeira coisa que a gente faz, né? Eu e toda a nossa equipe. Nós damos a mão e nós pedimos a presença de Deus ali. Espírito Santo, dando graça, dando favor. Vocês vão e se escondem na luz. Com certeza. Se não esconder na luz, não tem como acontecer o que acontece. A graça, o favor é dele.